Jeremias capítulo 1, eu vou ler o versículo de número 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5, eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez e todos nós leremos juntos pela terceira vez o texto da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vocês, amados irmãos e irmãs, vamos lá? Antes todos juntos para que memorizemos melhor. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Oremos ao nosso Deus. Lembrando de deixar o nosso celular aqui no modo avião, porque o Senhor vai falar conosco na pregação, não é no Facebook, nem no Instagram e nem em nenhum outro lugar. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, ó Deus, por este mês especial em que estamos celebrando os 121 anos da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. No ano passado tínhamos projetado uma festividade gigantesca, pensando nos 120 anos, ó Deus, com o lançamento da Bíblia, Deus, ó Pai, com gratidão por tudo aquilo que, ó Deus, Tu fizeste e tens feito por esta igreja. Mas aprove ao Senhor que no ano passado passássemos os 120 anos em casa, em oração, em humilhação e em quebrantamento. Mas neste ano o Senhor deixou que nós estivéssemos aqui. Não estamos todos, mas muito agradecidos porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz por nós. Porque o Senhor nos dá a bênção de sermos igreja em tempos tão difíceis, ó Deus. E porque o Senhor tem abençoado o trabalho das nossas mãos aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Agora, Pai, fala graciosamente conosco por meio da pregação da Tua palavra. Dá glória ao Teu nome, ó Deus Pai, dá glória a Jesus e manifesta a presença do Teu Espírito Santo enquanto ouvimos a pregação nesta manhã. Senhor, nós não somos melhores do que ninguém. Se nós estamos aqui é única e exclusivamente pela Tua graça, porque Tu nos amaste e perdoaste os nossos pecados. A nossa atitude é a do publicano que batia no peito e dizia: Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de nós, pecadores. Lava-nos pelo sangue do Cordeiro e agora vem nos visitar por meio do Teu Espírito que fala na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. No ano 2000, queridos irmãos e irmãs, eu tive o privilégio de ler um livro muito precioso, chamado Uma Igreja com Propósitos. Livro muito celebrado na segunda metade da década de 90, mas também muito combatido. E naquele livro o pastor batista Rick Warren escreve com muita clareza que a igreja tem que ser dirigida pelos propósitos bíblicos que aparecem no Novo Testamento. E ele diz que os propósitos que dirigem a igreja, conforme o Novo Testamento, são 5: proclamação do Evangelho, ensino, serviço, comunhão e adoração. Aquela leitura edificou muito a minha vida e abençoou o meu coração para abençoar a igreja que eu pastoreava naquela época, para que ela fosse uma igreja que praticasse a pregação do Evangelho, o ensino fiel da palavra de Deus, demonstrando o amor de Deus através do serviço, vivesse em comunhão e amor, e adorasse e glorificasse a nosso Deus e Pai, ao Filho e ao Espírito, sobre todas as coisas. Mas naquela época eu comecei a pensar que mais do que avaliar qual deve ser o propósito da igreja, eu tenho que me perguntar também qual é o propósito da minha vida. Qual é o propósito da tua vida?
Nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, nós vemos o nosso Senhor chamando o profeta Jeremias para o ministério. Jeremias era um homem de provavelmente 19 ou 20 anos de idade. E ele vive em dias muito conturbados, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. Ele é chamado para ser profeta no ano 626 a.C. E na época em que ele é chamado, está acontecendo uma reforma e um reavivamento através do ministério do rei Josias. Mas logo depois que Josias morre, o povo de Judá volta para a apostasia, para o pecado, para a idolatria. E Jeremias é um profeta chamado a pregar que o exílio vem. Ele é chamado a pregar que Deus vai castigar o seu povo. Enquanto outros profetas só pregam para massagear o ego do povo, para agradar o povo, para deixar o povo feliz, Jeremias é chamado para pregar uma mensagem dura. E ele é rejeitado. Ele uma vez levou um tapa na face, outra vez foi amarrado num tronco, outra vez foi jogado numa cadeia, jogado no fundo do poço. Os seus amigos da cidade dele fizeram uma conspiração querendo matá-lo, porque ele pregava mensagens duras que confrontavam o pecado do povo. Mas aqui, com provavelmente 19 anos de idade, Deus chama Jeremias. Ele era filho de um sacerdote Ilquias, e ele morava em Anatote, uma pequenina cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Jeremias vai ter uma vida tão sofrida que Deus nem permite a ele que se case, e o ministério para ele vai ser duro. Quando Deus o chama, ele diz aqui: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas nesse texto, Deus mostra para Jeremias qual é o propósito que Deus tem para a vida dele. E nesse texto Deus quer falar com você nessa manhã e quer apresentar para você o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, qual é o tema da nossa mensagem? O propósito de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? O que o propósito de Deus revela para mim e para você? Em primeiro lugar, o texto da palavra nos diz que o propósito de Deus revela o seu amor. Em primeiro lugar, o texto nos diz que o propósito de Deus revela o seu amor. Versículo de número 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Vamos ler comigo até aqui, vamos lá? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. É claro que no hebraico, esse verbo conhecer tem o sentido denotativo de ter conhecimento de. Mas ele também tem um outro sentido, meu querido amigo e irmão. E nós podemos aprender o sentido desse verbo quando lemos Mateus 1,25, que diz que José tomou Maria como esposa, mas não a conheceu até que Jesus nascesse. Ora, pois como não a conheceu se ele era noivo dela, desposado dela, e a levou para dentro de casa? Conhecer significa amar. Conhecer significa ter um relacionamento íntimo. Mateus 1,25 se refere ao relacionamento de intimidade, o relacionamento sexual do marido com a sua esposa, dizendo que José só teve relações sexuais com Maria depois que Jesus nasceu. Então ele só a conheceu depois. Então quando você entende o significado desse verbo, o que significa conhecer, significa que Deus quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Significa que Ele coloca o seu coração em nós. Conhecer aqui significa literalmente que Ele nos ama e que Ele quer ter um relacionamento vivo e pessoal conosco. O propósito de Deus para nós revela que Ele nos ama. E Ele diz a Jeremias o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. O Senhor diz a Jeremias que ama a Jeremias antes que ele fosse formado lá no ventre da mamãe. Antes que o
espermatozoide fecundasse o óvulo, e aparecesse a célula ovo, e ali então Jeremias já seria um ser vivo. Antes disso, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor diz que já o conhecia, e conhecer no sentido bíblico significa amá-lo intimamente. Aqui o texto está dizendo a mim e a você que nós temos uma história antes mesmo da nossa história, que Deus nos ama desde a eternidade. É isso que está escrito lá no texto que o pastor Camargo leu no início do culto, em Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus amou você e pensou em você antes de criar esse mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou para ele. Se você está em Cristo Jesus, é porque Deus na eternidade predestinou você para ser de Cristo Jesus, e em amor nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, diz o texto, para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se você está em Cristo Jesus, meu querido amigo e irmão, eu quero lhe dizer que você só está nele porque Deus te amou antes da fundação do mundo e te escolheu. A Bíblia diz que você antes de Cristo estava morto nos seus delitos e pecados, e morto não anda, morto não fala, morto não come, morto não faz nada. Você por si mesmo não tinha a capacidade de escolher Jesus. Foi Jesus quem te escolheu soberanamente, e porque Ele te escolheu, enquanto você ouvia a palavra, o Espírito Santo soprou nova vida no seu coração, e aí então você foi regenerado, nasceu de novo, e quando nasceu de novo abriu os olhos, e quando abriu os olhos viu Jesus, e o quanto Ele te amou, e que Ele deu a vida na cruz para te salvar. E ao ver esse Jesus maravilhoso, você creu com a fé, que é dom do Espírito Santo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o propósito de Deus para nós? O que Deus quer revelar no propósito dele para nós? Que Ele nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu, porque Cristo deu a vida na cruz para nos salvar. É por isso então que, entendendo o que significa esse verbo, você pode entender bem Romanos 8, 29 e 30. Você lembra que diz lá? Porque aos que de antemão conheceu, agora você sabe que conhecer significa amar intimamente. Porque aos que de antemão amou intimamente, conheceu, também os predestinou para quê? Para eles serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a Bíblia diz que aos que ele predestinou, a este ele chamou, e aos que ele chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O que o texto está dizendo aqui? Se Ele escolheu você antes da fundação do mundo, Ele usou a pregação do Evangelho para chamar você. E quando você creu em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Deus bateu o martelo no seu tribunal e disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E a partir do momento então que você foi justificado pela fé, Deus já garantiu o seu lugar nos céus e considera você como alguém que está glorificado. Deus já vê você como alguém que estará por toda a eternidade em sua presença. Que amor maravilhoso, amados irmãos e irmãs. Mas talvez alguém me diga: pastor, não é justo Deus escolher uns e não escolher outros. Justiça, se você quer saber o que é Deus pegar toda a humanidade e jogá-la no inferno, por causa dos seus horríveis, feios e tristes pecados. Então, quando Ele resolve não jogar todos, mas separa alguns para que não sejam jogados lá, porque Cristo pagou o pecado deles, isso não se chama justiça, isso se chama graça. E se Deus fizesse isso com base nas suas atitudes ou nas minhas, sim, seria justo, mas não é com base em nós. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então talvez você me pergunte: pastor, tudo bem, Deus tem o direito de escolher quem Ele quer, porque Ele deveria jogar a todos no inferno, mas pastor, como é que eu vou saber se eu sou eleito ou não, reverendo?
agora quem poderá me ajudar? Como saber se você é eleito ou não? Se você está aqui nesta manhã e se arrepende dos seus horríveis, feios e tristes pecados. E se você crê que Jesus morreu na cruz para pagar os teus pecados e crê nele como teu único Senhor e Salvador, você é eleito. Você pertence a Cristo Jesus. Se você quer saber se é um eleito, então revise o seu coração nessa manhã e verifique se você está ou não está em Cristo Jesus. Porque se você crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, como seu único Senhor e Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, você foi eleito, você foi amado antes da fundação do mundo. E porque você foi eleito e foi amado, ninguém arrebata você das mãos do Senhor. Porque a sua salvação não depende de você, mas depende de Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que bênção maravilhosa, amado irmão, pensar que Deus pensou em mim, um miserável pecador, antes da fundação do mundo. É por isso que a Vivi cantou aquele hino: meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Você é amado, você é eleito, você custou o preço mais caro do universo. Das mãos de Jesus, ninguém arrebata você. Então pare de viver com aquela síndrome de perseguição que diz: ó vida, ó tristeza, ó azar, coitadinho de mim. Largue esse complexo de pobrezinho. Você custou o sangue do Filho eterno de Deus. Das mãos de Jesus, ninguém arrebata você. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus para nós revela o seu amor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos amou e deu seu Filho na cruz para pagar os nossos pecados. O que revela o propósito de Deus para nós? Em primeiro lugar, revela o seu amor. Mas talvez você me pergunte nesta manhã: pastor, o que mais revela o propósito de Deus para nós? Em primeiro lugar, revela o seu amor. Mas em segundo lugar, o propósito de Deus para nós revela a nossa santificação. Em segundo lugar, o texto diz que o propósito de Deus para nós revela a nossa santificação. Nós vamos ler o texto bíblico aqui, amados irmãos e irmãs, o mesmo versículo 5, até a palavra consagrei. Eu vou ler uma vez, você vai ler segunda vez. Até o verbo consagrei. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Leia para mim até aí, vamos lá? O Senhor disse a Jeremias que Ele o amou antes da fundação do mundo. Mas antes que ele saísse da barriga da mamãe dele, o Senhor disse que o consagrou. O verbo aqui é consagrar, o substantivo desse verbo é santo. E essa palavra no hebraico significa literalmente separado. Deus está dizendo que santificou e separou a Jeremias antes mesmo dele nascer, para que ele fosse do Senhor. O texto está dizendo a mim e a você que o propósito de Deus para a nossa vida revela a nossa santificação. Revela que Ele nos separou para sermos dele, que nós não devemos viver para nós, que nós não pertencemos a nós mesmos, mas quando nós somos de Cristo Jesus, Ele nos separa para Ele. E então, porque Ele nos separa, Ele nos salva e vai nos dar a bênção de, depois de sermos justificados, crescermos em santificação. O que o Senhor está dizendo a Jeremias é que ele não pertence a si mesmo.
é que ele foi separado para servir o Senhor. Isso é maravilhoso, e a cultura hebraica entendia isso muito, muito bem. Porque eles davam o nome dos filhos conforme a expectativa que eles tinham acerca daquele filho. Então hoje eu falei que o Davi veio pela primeira vez na igreja. Jefferson e Adriana deram o nome dele de Davi. Davi significa amado. Que nome maravilhoso. Além disso, é o nome do meu primogênito. Ele está rindo ali que eu falei do Davi, pecador miserável, eu te amo. Davi significa amado. Jeremias tinha provavelmente 2 significados no nome dele. Um deles provavelmente é: o Senhor exalta, ou exaltado seja o Senhor. Imagine quando um bebê nasce, o pai pega o menino no braço e fala assim: esse menino vai chamar Jeremias, porque ele vai viver para glorificar a Deus. Mas a outra probabilidade, o outro significado que o nome de Jeremias pode ter, significa: o Senhor lança. E o pai dele olhou para aquele menino e teve o discernimento e disse: esse menino, além de viver para a glória de Deus, vai ser uma lança nas mãos do Senhor. O Senhor vai tomá-lo, vai cultivá-lo e vai lançá-lo no alvo. E ele vai cumprir os propósitos de Deus para a vida dele. Jeremias foi consagrado, Jeremias foi separado, Jeremias foi santificado. Se você está em Cristo Jesus, a partir do momento que você creu, Deus já te separou para Ele. É por isso que nós chamamos uns aos outros de santos. Por isso que você estava ouvindo aqui São Vitor Quevedo na viola. Louvado seja Deus, porque nós somos santos. Aí você fala: pastor, mas tem alguns crentes que a vida deles é meia boca, a gente pode chamar eles de santos? Se eles são verdadeiramente crentes, eles são santos, eles foram separados para Cristo Jesus. Mas isso significa ainda que nós já sejamos santos, todos nós precisamos crescer em santificação. Quando nós cremos, Deus nos justifica e nos sela com o seu Espírito Santo de uma vez só. O processo de santificação, depois que Ele nos separou, começa na nossa conversão e vai terminar só na glória, no dia em que nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. É por isso que Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que você que está em Cristo Jesus não pode viver como um mundano, como um pagão, como um safado, como um salafrário, porque você custou o preço mais caro do universo. E se você não cresce em santificação, você não tem Jesus e não verá o Senhor Jesus no dia final. É por isso que o apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro 1,16: porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Alguns tergiversam esse versículo para falar de time de futebol, né? Mas ele não fala disso não, tá bem? Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo. E se você quer se relacionar com Ele, você não pode viver entregue a uma vida de pecado. Ele é santo, santo, santo. Ele é totalmente separado de tudo que existe. E Ele é puríssimo, e nele não há sombra de mudança, nem variação alguma. Um dos pastores que eu mais admiro, irmãos, do século XIX, foi o pastor presbiteriano reverendo Robert Murray M'Cheyne. M'Cheyne era um pregador no interior da Escócia, na cidade de Dundee. Um exímio teólogo, mas um abençoado pastor. M'Cheyne foi um instrumento de avivamento. E ele se desgastou tanto na obra de Deus que ele morreu aos 29 anos. Ele dizia: Deus me deu 2 dons. Deus me deu o dom da palavra e um cavalo, referindo-se à sua vida. Eu usei o dom da palavra e matei o cavalo, e agora eu não vou poder pregar mais tempo. Ele se desgastou muito na obra, mas era um homem cheio da presença de Deus. Contam historiadores que quando M'Cheyne ia pregar, ele saía da salinha ao lado do púlpito, e ele estava tão cheio da presença de Deus, e era tão grande o elemento da seriedade na sua vida, que só de olhar para o seu pregador e para o seu pastor, as pessoas já começavam a chorar, quebrantadas pelo Espírito Santo. Robert Murray, em determinado momento da sua vida, escreveu o seguinte: o que o meu povo mais precisa é da minha semelhança com Jesus.
Ele disse: um ministro santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Eu quero parafraseá-lo e dizer para você que mora em São Paulo hoje, membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, o que os seus vizinhos, o que os seus amigos, o que os seus familiares mais precisam é da sua semelhança com Jesus. Um crente santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Como está a sua vida? Você está flertando com o pecado? Você é uma pessoa mentirosa? Você é uma pessoa rancorosa, cheia de ódio no coração? Você é alguém que só vive difamando os demais? Você tem uma visão equivocada da vida? Você vive conforme a filosofia de Tomás de Aquino, que diz que há diferença entre o sagrado e o profano? E aí você entra aqui domingo nessa igreja tão bela, com esses vitrais tão lindos, e você quase canta um canto gregoriano assim: oh, parece um santo. Sai dali do portão para fora, vive como se fosse um demônio. Essa é uma visão equivocada, irmãos. Nós não temos esse pensamento romanista. Nós, como reformados, sabemos que toda vida tem que ser vivida diante da face de Deus. O culto público é aqui, mas o culto da sua vida continua lá fora. E se não há culto na sua vida, não há verdadeira vida no seu culto. Quem é você quando você está sozinho, meu querido amigo e irmão? O grande teólogo John Owen dizia que um homem é o que é quando ele está na presença de Deus sozinho. Um homem é o que é quando ele está na presença de Deus de joelhos. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você à noite quando todos vão dormir na sua casa e você fica assistindo televisão até tarde? Quem é você quando você está na sua internet sozinho? Você é alguém que se parece com Jesus? Você é alguém cheio do Espírito Santo? Você é alguém que tem vivido uma vida de santidade? Talvez você me pergunte por que a sua vida não tem o impacto que deveria. É porque você não tem amado o Senhor sobre todas as coisas. É porque você tem flertado com o pecado. É porque você tem ouvido a sedução do diabo. É que você não tem vivido uma vida totalmente entregue nas mãos do Senhor Jesus. Nessa manhã, o Senhor diz que morreu na cruz para santificar você. Então arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de uma vida que tem ofendido a santidade de Deus. Arrependa-se de viver apagando o Espírito Santo de Deus. Arrependa-se de viver para você e comece a viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. Hoje o Senhor manda dizer que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Que pecado está presente na sua vida a todo instante? O Senhor morreu para te libertar, para te curar, para te transformar. Então, em nome de Jesus, rasgue a sua alma. Não esconda do Senhor o seu pecado. Confesse a Ele o seu pecado nessa manhã. Confesse em lágrimas. E Jesus que morreu na cruz vai te perdoar, vai te purificar, vai te dar a vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o propósito de Deus para nós? Como se revela o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus revela o seu amor. O propósito de Deus revela a nossa santificação. Que Deus faça de você um crente parecido com Jesus. Eu me lembro, irmãos, quando eu assumi o pastorado da igreja anterior, a igreja presbiteriana do Guará 2. No ano de 2007, eu era pastor em Santiago do Chile e vim pregar naquela igreja no Brasil. E naquela reunião do conselho, era a primeira reunião de um presbítero jovem, que está lá até hoje. Hoje ele já não é um presbítero tão jovem assim.
E quando os presbíteros me perguntaram, faziam perguntas teológicas, exame teológico, acerca da minha vida, do meu ministério, todos perguntaram muitas coisas. Quando chegou nele, eles disseram: esse daí não vai perguntar nada não, reverendo, esse é um calouro, ele não sabe de nada, está assumindo a reunião no dia de hoje. Eu falei: vamos deixar o irmão falar, todos vocês falaram, o irmão tem direito a falar. Ele virou e falou assim: é verdade, pastor, eu não sei de nada não, eu sou um calouro, mas eu só quero dizer uma coisa para o senhor: eu preciso de um pastor que se pareça com Jesus. Eu falei: uau, ganhou de todos. Eu preciso de um pastor que se pareça com Jesus. Sabe do que esse mundo precisa? De cristãos que se pareçam com Jesus. Você se parece com Jesus? E agora, reverendo, ser ou não sereis a questão. Quem poderá me ajudar? O texto nos apresenta o propósito de Deus para nós. O que revela o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós revela o seu amor. O propósito de Deus para nós revela a nossa santificação. Mas o propósito de Deus para nós revela a nossa doação. O que revela o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós revela a nossa doação. Vamos ler, irmãos, versículo todo. Eu leio o versículo uma vez, você lê a segunda vez, para ficar bem na memória. Eu vou ler todo, depois você lê de novo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse... Você está vendo que nós estamos construindo o sermão ao redor dos 3 verbos do texto. O primeiro disse lá claramente no infinitivo: eu te conheci. Depois, eu te consagrei. E agora diz o texto: eu te constituí profeta às nações. Você pensa num estabelecimento, numa constituição formal. Jeremias, você é meu pregador, o profeta às nações. Como que uma ordenação formal, um processo maravilhoso, envolve isso sim. Mas o verbo constituir no hebraico, eu não sei se você sabe disso, é o verbo Natan. De onde veio o nome Natan na nossa língua, ou Natanael. E o verbo Natan significa literalmente doar, presentear, entregar. Então, se você olha para o texto com esses olhos, o Senhor está dizendo a Jeremias: eu te doei às nações, eu te presenteei às nações. Deus fez de Jeremias um presente, uma doação, uma entrega. Jeremias é um presente de Deus para Israel. Jeremias é um presente de Deus para o mundo. Mas talvez você diga: pastor, mas Jeremias não vai querer. Deus não precisa consultar Jeremias se ele vai querer ou não. Deus escolheu Jeremias antes da fundação do mundo. Deus criou Jeremias. Deus mandará o Messias para morrer na cruz, para pagar os pecados de Jeremias. Deus faz com Jeremias aquilo que ele quiser. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, você é um presente que eu estou dando para as nações. Você é meu Natan. É por isso que o nome Natanael significa presente de Deus. Está aí uma sugestão de nome para os pais que vêm do futuro. Natan ou Natanael significa presente. Que bênção maravilhosa. Jeremias não pode reclamar. Sabem por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque Deus vai dar o próprio filho dele numa cruz, como presente para pagar os nossos pecados. João 3,16, repita comigo quem sabe o que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Jesus para morrer numa cruz, para pagar os pecados de Jeremias, para pagar os meus pecados, para pagar os teus horríveis, feios e tristes pecados. Então ninguém pode reclamar de qualquer exigência que Deus faça a qualquer um de nós, porque Ele deu para nós aquele que Ele tinha de mais caro.
Ele deu aquele que é um com Ele desde a eternidade. Ele deu o seu único Filho que não tinha pecado algum, para que você não fosse jogado no inferno. A ira de Deus bateu contra Jesus da cruz, para pagar a tua dívida, para pagar a minha dívida, para nos reconciliar com o Pai. Louvado seja Deus. Deus é um Deus generoso, que nos ama e deu seu Filho na cruz para nos salvar. É por isso que nós entendemos então essa generosidade de Deus. Nós vamos viver como pessoas generosas. Nesse mesmo livro de Jeremias, Deus disse a Jeremias e ao povo uma promessa: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem com conhecimento e inteligência. Deus está dizendo que Ele presenteia a igreja com pastores. Pastores que não são segundo o teu coração ou do jeito que você quer. Ele diz: eu vos darei pastores segundo o meu coração, conforme a vontade dEle. E eles vão pastorear vocês com conhecimento e com inteligência. Esses versículos, irmãos, são muito impactantes para mim. Sabe por quê? Porque quando eu era um adolescente, lá na Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, o presbítero Jonas Gomes começou a me dizer assim: e aí, reverendo Roster? Eu falei: sai para lá, meu presbítero. E aí, pastorzinho Roster? Tô fora. Eu era adolescente, eu queria namorar, Vitor. Eu queria ir para Brasília, prestar concurso, ficar rico, ganhar dinheiro, né? Eu falei: sai fora! E quando ele começou a me pressionar demais, porque eu era adolescente e pregava na UPA, então eu falei: vocês estão errados, eu não presto para ser pastor. E aí meus tios abriram a porta para eu mudar para Brasília. Eu corri com 14 anos, fui embora para Brasília, para fugir daquela conversa. Mas aquela conversa começou a me importunar. Eu falei: eu não presto para ser pastor, vou para o mundo. Me desviei de Deus, para mostrar para Deus que eu não prestava para ser pastor. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, não dá para fugir de Deus. Quando eu estava com 15 anos, o Senhor me arrastou de volta. E com 16 anos, Ele me chamou para o ministério. E Ele me disse que Ele vai fazer na minha vida aquilo que Ele quer. Depois Ele me mandou para o Chile. Eu não queria ir para o Chile de jeito nenhum, né, Cleuzinha? Eu falava: o Brasil é grande demais, o que eu vou fazer no Chile? Mas Ele disse: eu te dei para o Chile. Quem manda na sua vida sou eu. E depois, quando nós voltamos do Chile, eu estava lá em Brasília há 10 anos. Todo mundo dizia: reverendo, o senhor vai jubilar aqui. E eu acreditei, João. Construímos uma grande igreja, tinha 750 membros, tudo voando abaixo, tudo. Eu falei: é verdade, eu vou me jubilar aqui, tá bom, né? Nós vamos fazer uma igreja aqui para 2.000 membros, vamos fazer isso, tinha um projeto assim, assim, assim. Aí Deus manda presbítero Ernesto Herrera e presbítero Cleverson a Brasília e me convidam para jantar. Isso foi no final de junho de 2015. Não, 2016, né? 2016. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque Ele que manda na minha vida. Estou aqui pastoreando vocês, vivendo coisas que eu jamais imaginava. E quero dizer a vocês que, mesmo que tenha deixado tanto lá, não troco estar aqui nem um dia, irmão, porque aqui é o lugar que Deus me quer. Talvez você não goste do presente, mas eu sou um presente de Deus para você. Se você vai rejeitar o presente, é problema sério. Você vai se ver com o Senhor, não comigo. Pastor Camargo é um presente de Deus para nós. Deus nem sempre dá o presente do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas não sou só eu que sou um presente não, cabeção. Você também é. Você é um presente para sua mulher. Então pare de viver como um bruto, ignorante. Você é um presente de Deus para essa esposa. Irmã, deixe de ser enjoada. Pare de ser uma goteira na cabeça desse moço. A senhora é um presente para ele. Não é uma aprovação, não.
Filho, deixe de ser rebelde, seja obediente. Deus fez de você um presente na vida do seu pai e da sua mãe. Você é um presente para esse mundo. Você é um presente para essa igreja. Você é um presente de Deus para esse tempo. Como você vai viver? Jeremias era um presente para as nações. E porque Cristo é um presente e deu a vida na cruz por nós, nossa vida tem que ser uma bênção, meus irmãos. Eu quero perguntar para você, se você morresse hoje, o que se diria a teu respeito? Qual seria o testemunho dos teus familiares, dos teus amigos, das pessoas que você tem servido, com a qual você tem trabalhado? Elas dirão que você é do Senhor? Que você revela a graça de Deus? Que você é uma bênção? Que você é um presente de Deus para a vida delas? O que revela o propósito de Deus para nós? Revela o seu amor, revela a nossa santificação, revela a nossa doação. E, irmãos, tudo isso aqui é um exemplo do que Deus fez com Jesus, porque Deus amou Jesus na eternidade. Deus separou Jesus, o santificou para morrer na cruz por nós. Deus deu Jesus para morrer na cruz por você. Se você quer viver em plenitude o propósito de Deus para a sua vida, então nessa manhã, reconheça que você é um pecador, se arrependa do pecado que tem ofendido a santidade de Deus, creia que Deus te amou e mandou Jesus para morrer numa cruz para pagar os seus pecados. Crendo nele, você vai ouvir Deus bater o martelo no tribunal: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Você vai ser perdoado, vai ser reconciliado com Deus Pai, vai ser adotado como filho de Deus. Das mãos do Senhor ninguém nunca, jamais arrebatará você. E a partir de então, você vai parar de viver para si mesmo e vai viver para a glória de Deus. Vai dar a vida por aquele que deu a vida na cruz, por amor de você. Como dizia o missionário Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Que nessa manhã, ao entender que Deus amou Jesus, separou Jesus e deu Jesus para pagar os seus pecados, que você entenda que Deus te amou, santificou você e quer usar a sua vida para ser uma bênção nesse mundo. Que o propósito de Deus se cumpra em tua vida, que você seja uma bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.